Olá, bem-vindos a mais um podcast da Doutora Gi. E hoje eu não deixo de agradecer, é sempre um momento incrível estar com vocês. Hoje o nosso convidado não é diferente de grau de importância, de grau de carinho, de grau de conhecimento. E eu vou começar hoje o podcast de uma maneira diferente em homenagem a ele. Então, bem-vindos ao encantado mundo da proctologia. É assim? É assim mesmo. Eu hoje tenho o prazer de ter junto da gente aqui o Dr. Alexandre, amigo de longa data. O Alexandre, ou para os mais antigos, o Xoxó, é meu colega de trabalho há muitos anos. A gente começou nessa jornada da cirurgia geral juntos, há uns anos atrás, não consigo nem calcular quanto, alguns. Poucos. O suficiente. E caminhamos junto por esse caminho da descoberta da medicina, da evolução dentro da carreira. E hoje eu tenho a honra de chamar o Dr. Alexandre, o Xoxó, a participar desse podcast com a gente para falar um pouquinho sobre esse encantado mundo da proctologia, o qual ele domina e trabalha de uma maneira tão leve e tão majestosa. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado. É um prazer te ter aqui. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, ainda mais estando com você. E só me apresentar, meu nome é Alexandre Cheirão, né? Fui condenado pelo meu pai a ser proctologista, né? Com esse sobrenome, não tinha outra profissão. Ou você ia ter uma indústria de desodorante? Ou perfume, mas no final ia ser proctologista. Exatamente. Eu sou proctologista, me formei em São Paulo, na Faculdade de São Camilo. E depois eu fiz cirurgia geral com você, né? Lá em Carapicuíba. E por último, eu fiz o proctologia no Hospital Heliópolis. E aí estou em Jundiaí, São Paulo, trabalhando bastante, né? Perfeito. É impossível conversar um bate-papo com você sem perguntar, por que a proctologia? Olha, eu falo que até pelo meu jeito um pouco mais descontraído, de brincar e tudo mais, se eu fosse neurologista, acho que tava ferrado, né? Não ia dar certo isso. Mas sempre o que mais me fascinou foi as doenças do aparelho digestivo baixo. Então, as doenças intestinais, as doenças orificiais, e aí foi por isso que eu acabei indo mais pro lado da procto e sair um pouco da parte do aparelho digestivo alto, que eu nunca gostei muito cuidar desse tipo de doença, né? Perfeito. Acho que a gente pode começar, então, esse bate-papo aí. Eu tenho uma lista de perguntas proctológicas, porque não perguntas propriamente ditas, não que não as tenha, mas porque a gente acaba atendendo muito paciente que vem para fazer colonoscopia, anoscopia, não entende muito bem, tem queixa intestinal, proctológica, e os pacientes têm essa dificuldade de entender o que é a proctologia, o que é a urologia, o que é a colonoscopia, no sentido da topografia do negócio. Então, vamos começar com a pergunta clássica. Xoxó, o que faz um proctologista? Bom, o proctologista, ele cuida do intestino, reto e ânus. Então, a principal, a parte do aparelho digestivo baixo, né? A gente não cuida do aparelho digestivo alto, que é o estômago, e também não cuida da parte urinária, que envolve a próstata. A próstata é coisa do urologista. Eles estudaram para ver isso. Apesar deles sempre examinar o paciente pelo meu orifício de trabalho, né? Nosso. Eles estudaram para ver uma coisa. Eles entram no nosso orifício para querer examinar o paciente, mas a gente não cuida de próstata. Isso é uma coisa muito comum, né? É muito comum os pacientes chegarem e falar, você já fez colonoscopia antes? Ah, doutora, eu fui no urologista e ele fez um exame de toque. Poxa, o exame de toque é um exame para avaliar através do canal anal. A gente já até conversou isso aqui no podcast, que através do canal anal, o urologista, que é o médico que cuida da próstata, tem a sensibilidade anatômica de sentir a próstata que está ali em íntimo contato com o canal anal. Porém, ele não está examinando para saber se tem hemorroida, se tem fissura ou se tem alguma lesão ali tocável no canal anal. Lógico, o bom médico, se ele encontrar algo de diferente ali, ele notifica o paciente a buscar um atendimento especializado. Sim. Mas ele acaba fazendo o toque retal para avaliar a próstata que está ali em íntimo contato. E aí, isso é muito complicado, porque as pessoas acabam que elas fazem essa confusão pelo trauma e pelo estigma que tem no exame proctológico ou urológico ou na colonoscopia, que são áreas de abrangência que atuam ali na região do canal anal, do ânus. E eu imagino que no dia a dia, como que é isso para você, assim, né? É muito comum. Na verdade, a procura do paciente, quando chega para mim com uma queixa de sangramento, com alguma queixa anal mesmo, ele já acha que o problema é na próstata. Ele fala, vim aqui porque eu tô com um problema na próstata. Aí você vai, começa a esmiuçar, conversar um pouco mais, e aí você vê que não tem nada a ver, porque eles acham que o problema no ânus é sempre da próstata.
Então, acaba chegando muito pra gente esse tipo de paciente. E fora o medo que eles chegam, né? Eles já chegam com aquele preconceito, com tudo aquilo em cima ali do exame proctológico em si. Então, é bem complicado. Mas a gente vai conversando, vai tentando deixar mais tranquilo para conseguir. Isso é muito louco, né? Porque é muito cultural isso. Você pensa que mulher faz exame ginecológico desde a sua adolescência, entendeu? E não tem vergonha. E o exame proctológico, a sociedade criou um estigma em cima disso, de masculinidade, de valores, falsos valores, né? Porque que é muito doido isso, né? E aí, quando a gente vê alguém abordando de uma maneira leve e descontraída e aberta, causa surpresa. Sim. Mas é uma surpresa que deveria ser muito positiva. É igual falar de um exame de mama. Mulheres, façam um autoexame. Por que a pessoa apalpa o peito e tem preconceito em outros tipos de exame físico? Porque não deixa de ser um exame físico, né? Um grande problema que tem, eu falo que vem da cultura mesmo, que vem é cultural, né? A gente foi ensinado assim, os nossos pais falaram muito isso, mas o paciente ele acha que o fato dele ir procurar uma ajuda proctológica, automaticamente eu vou associar que ele tem relação anal. Então eles já chegam falando, eu não tenho problema anal, eu não tenho relação anal, olha, eu não sou gay. Eu falo, cara, mas se você fosse não ia ter problema nenhum. Se você tivesse relação não ia ter problema nenhum, porque isso não tem nada a ver. Uhum. E a surpresa deles é muito grande. Então, eles têm medo de procurar pelo medo que a gente vai julgar. E não tem que julgar. Você pode ter relação, você pode fazer o que você quiser. E não tem relação com o sexo anal, os problemas proctológicos. Algumas coisas podem ter, como também no vaginal, mas não é isso, né? Então, o preconceito que vem, que é estrutural, né? Eu acho que a nossa geração é uma geração que está mudando muito isso. Mas ainda tem muito que a gente tem que trabalhar para poder melhorar. Você sabe que a nossa bandeira aqui no podcast, você deve saber porque eu sei que você acompanha, é a promoção da qualidade de vida, né? E eu tenho essa coisa, e você sabe muito de mim, de promover a qualidade de vida através da alimentação, da atividade física. Mas eu também sou uma defensora da promoção da qualidade de vida através da promoção da saúde. E nenhum jeito é melhor de se promover saúde como diagnóstico precoce. Eu bato muito nisso na tecla, né? A gente tem muita cultura de, mamografia aos 40 anos, toda mulher já fez. E colonoscopia, né? E exame proctológico para entender, porque se a gente vai num dermato, e o bom dermato assim tem que ser, tira toda a nossa roupa e olha cada pinta, olha cada lesão do corpo que é da especialidade dele, quando você vai num proctologista, por qualquer queixa que seja, você tem que ser examinado. E aí, hoje em dia, eu recebo alguns pacientes que vêm na clínica fazer exame comigo, que passou no proctologista e não fez exame proctológico. E assim, eu fico num misto de sensações. Porque eu entendo que seja o profissional, essa geração que a gente vive hoje, né? Do profissional respeitando o limite do paciente. E, exame proctológico é exame proctológico, né? É um grande problema que a gente tem, né? Não adianta. Eu falo que eu sou o único especialista que o paciente passa e fica bravo se examina. Exatamente. Se você vai num cardiologista, ele não te examinar, o médico é muito ruim, não me examinou. O proctologista, quando eu vou examinar, o paciente já fica meio... não gosta. E, infelizmente, a gente tem muito, né? E muitos que não são examinados, às vezes também é porque eles passaram com profissionais que não são proctologistas e não sabem examinar. Verdade. Então, assim, por exemplo, você recebe muito pedido de anoscopia. E, na maioria das vezes, não foi um procto que pediu, porque... procto faz anoscopia no consultório. Eu falo que a anoscopia faz parte do nosso exame, examinar o coração. O cardiologista fazer a ausculta cardíaca. A gente tem que examinar o paciente. Senão, como é que você vai falar que o paciente tem algum problema X, Y, Z se você não faz o exame físico bem feito, entendeu? Então, precisa. E os exames também que a gente vai precisar solicitar para poder ajudar. Né? No caso, a colonoscopia, a reto-sigmoidoscopia, são exames que têm que fazer parte do nosso rol, né? de investigação. Perfeito. E, vamos lá, falando um pouquinho disso que a gente já estava conversando, né? A promoção de saúde, assim, eu entendo, se a gente vai no ginecologista, a gente sai de lá com uma solicitação de exame, por exemplo, de mamografia. Porque faz parte, um Papa Nicolau, e tudo isso é legal, quem está nos assistindo, nos ouvindo saber, que é por um objetivo único, que é diagnóstico precoce. Então, vamos fazer Papa Nicolau nas mulheres para quê? Para fazer diagnóstico precoce de lesões de colo de útero que podem, no futuro, vir a ser câncer. Vamos fazer mamografia para quê? Para diagnóstico precoce de nódulos ou de lesões de mama que, no futuro, possam vir a ser câncer. Que mais? Vamos lá. Vamos falar sobre solicitação na sua área de prevenção de câncer.
Eu particularmente, eu penso igual. Eu acho que a gente tem que ter um diagnóstico precoce. E não entra na minha cabeça um paciente tem uma queixa, um sangramento, mesmo sendo um paciente jovem, que o sangramento tem todos os sinais de ser de uma hemorroida, quem me garante que é só disso? Quem me garante que não tem nada além disso? Então, tem que fazer, no meu modo de ver, tem que fazer parte, a colonoscopia tem que ser solicitada para poder garantir que não tem nada além disso, além da hemorroida, do sangramento ser só do ânus. A gente tem que investigar. E nesses, a gente pega pólipo num quadro precoce, que a gente consegue retirar e evitar um problema futuro. Tá? Eu vou dar um exemplo, que fui eu. Eu não tenho queixa, mas eu fiz a colonoscopia até por acompanhar, atender muito paciente, a gente fica mais receoso e fiz uma colonoscopia esse ano. Eu fiz no começo do ano e tinha um pólipo, tinha um adenoma de baixo grau. Talvez se eu fosse esperar, às vezes, até os 45 para fazer a colonoscopia, será que não teria já virado alguma coisa maior? Hoje em dia eu acho que como a gente vive mais ou menos isso da mamografia, né? De fazer tudo antes, né? Eu acho que a colonoscopia é a mesma queixa, assim, né? Eu falo muito. Esses dias eu fiz exame numa paciente de 29 anos, que o pai teve diagnóstico de câncer com 45, e aí, teoricamente, com 35 anos ela deveria fazer. Ela não tinha queixas, ela acordou e falou, vou fazer. 29 anos, eu tirei uma lesão enorme do reto dela, que eu acho que se ela esperasse até... Na verdade, eu acho que se ela esperasse mais 6 meses, não era passível de ressecção endoscópica, né? Então, a medicina evolui nesse sentido, né? A medicina evolui, ao meu ver, a olhar com olhos mais atentos e mais cuidadosos, no sentido de que o indivíduo, como diz o próprio nome, é um indivíduo. Cada atendimento é individual, cada queixa é individual. E eu acho que ao mesmo tempo que a medicina evolui ao ponto de ter grandes tecnologias para diagnóstico e para ressecção, ela também involui em certos pontos com o tempo gasto com o paciente de conversa, de exame físico. E eu acho que isso na sua área é muito importante a gente bater na tecla, porque tem muito estigma, né? Muito estigma. Hoje eu falo para os meus pacientes o seguinte, é uma minoria que pode ter um problema mais novo, é uma minoria. Mas se você for essa minoria, é 100%. Com certeza. É o lance do vizinho, né? É sempre o nosso vizinho, mas quem é o vizinho do nosso vizinho? Entendeu? Então, uma hora pode ser você. Então, assim, por que não fazer? E o medo que as pessoas têm, o principal, de tanto que eu vi os outros falar. O meu vizinho falou que colonoscopia é muito ruim. Sim, é ruim, na maioria das vezes o preparo da coluna é chato, mas porque fez errado às vezes. Porque ele não se hidratou. Então, eu brinco que eu tomei tanta água que acho que eu terminei o exame mais hidratado do que eu estava antes de fazer o preparo. De tanto que e foi bem tranquilo para mim. Então, acho que o maior medo, preconceito nisso é muito relacionado ao preparo, porque eu vi alguém falar que é ruim. E na colonoscopia em si, as pessoas têm muito medo da perfuração. Isso que eu respondo muito. Eu não vou nem dizer quantos exames eu já fiz, porque eu tenho milhares de exames que eu já realizei e eu nunca tive uma perfuração. Porque hoje em dia a tecnologia evolui a ponto de que feito de maneira correta, feito com cuidado, feito com bons equipamentos, a chance de perfuração é muito pequena. E quando pode perfurar hoje em dia? Se você tem algum tumor, se você tem algum processo de divertículo mais inflamado, esse é um fator de risco. Mas esse já é um fator de risco inerente. Você, por ter aquele problema, já tem um fator de risco. Será que a coluna é um problema? Ou é melhor a gente diagnosticar, entender o que tem e tratar? Então, o benefício sempre supera o risco, né? Eu acho que quando a gente busca por saúde, o benefício sempre supera o risco. Eu concordo com você. Eu acho que... E o principal, né? Eu sou muito a favor. Eu acho que o benefício vai superar totalmente. E a procura pelo profissional correto. Exatamente. Então, por exemplo, eu brinco que eu tenho meu colonoscopista de estimação, eu tenho meu físio de estimação, porque assim, é para quem eu vou mandar porque eu sei que eu confio naquela pessoa. Que, por exemplo, quem faz minha coluna é para quem eu mando meus pacientes de Jundiaí para fazer coluna, entendeu? Porque eu confio, eu sei que o trabalho vai ser bem feito, a gente sabe como é que funciona. Então, você tem que procurar, às vezes, aquele profissional que tem uma bagagem muito boa em cima disso, entendeu? Então, acho que isso é o principal para você fugir desse problema, que eu falo que você é a minha colonoscopista de estimação de São Paulo. Então, quando eu preciso, o paciente vai vir para cá, eu falo, procura Gi, que lá vai dar tudo certo. Porque você confia no profissional. Com certeza. Até no segmento, né? Sim. Xoxó, vamos lá.
Me fale uma coisa, uma das coisas que eu quis muito te ter aqui é sobre a sua abordagem mais lúdica sobre a proctologia, sobre o fantástico mundo da proctologia. Me fale sobre o Butico, Xoxó. Bom, eu optei por fazer essa abordagem. Primeiro que você me conhece, você sabe que eu nunca fui das pessoas mais sérias, né? Eu sempre brinquei bastante. E eu falo que a proctologia já é... O problema do paciente já é no butico. A especialidade já é um butico. O médico não precisa ser outro. Então, é uma forma de descontrair. O paciente já chega nervoso no consultório. Então, eu falo, calma, relaxa, eu vou te contar um segredo. Todo mundo tem Butico. Todo mundo tem, é normal, entendeu? E aí o paciente vai se soltando, então isso é uma coisa legal. E eu sinto isso no consultório, que para o paciente ele fica mais relaxado, ele fica mais tranquilo. Às vezes eles já chegam esperando aquele médico carrancudo, que vai ser muito sério, falar muito mediquês. E eu tento falar da forma mais fácil com o paciente, que é a forma que ele vai entender. E a primeira parte do tratamento é ele entender o tratamento dele. Então, se ele não consegue entender, não adianta muito. E reconhecer, né? Sim. Porque culturalmente até, a gente tem aquela coisa de não reconhecer as nossas proctologias. Chega paciente para fazer colono para mim, eu falo, você tá sangrando? Tô. Mas você sabe, é quando é no cocô, é no papel higiênico, aquela baita pergunta? Não sei, porque a pessoa fica tão constrangida com aquilo, ela mesma no banheiro fazendo cocô. Todos nós fazemos cocôs. E deveríamos. Quem não faz tem algum problema. Então, tem que tirar essa carga disso tudo, né? Uma coisa que acontece muito, eu falo para os pacientes, falo assim, você sente alguma coisa para fora? Sente alguma bolinha? Ué, por que eu ia sentir? Como que eu vou sentir? Eu falei, não, sentindo, você viu alguma coisa. Mas como que eu vou ver? Eu falei, cara, você pode pôr um espelho, você pode tirar uma foto, você pode pôr a mão. Você não limpa a bunda? Você pode pôr a mão ali, põe a mão e vê se você sente alguma coisa. E eles têm vergonha de falar isso, de falar que ele põe a mão para limpar a bunda. Porra, todo mundo põe a mão. Você não vai tomar banho, você não lava? Com certeza. Você entendeu? Então as pessoas elas morrem de vergonha de falar isso. E aí, com essa linguagem, dessa forma mais leve, o paciente acaba falando melhor. Mas eles morrem de medo de falar que tem, com medo de ser julgado por isso, entendeu? Então, exatamente. Por essa falsa moral, né? Sim. Você sabe que eu tava navegando aí para preparar a nossa conversa, né? E aí eu vi um post no Instagram. E era assim, dor no dente você procura o dentista. E dor no butico você procura quem? Aí aparece a vizinha, o pai de santo. Porque as pessoas não vão no médico para falar, estou com dor no butico, estou com dor anal, estou com proctalgia, que é o termo médico que a gente acaba usando. Eles perguntam para todo mundo. E eu sempre falo assim para os pacientes também que se chegar a falar que tem um problema no ânus, metade vai te zoar. Se não todos, vão ficar tirando sarro num grupo de amigos e não sei o quê. Depois vai vir um por vez no canto e vai te falar, eu também tenho. Vai lá, procura ajuda, faz não sei o quê, vai não sei aonde, procura tal médico. E no grupo, ninguém fala nada. Mas separado, todo mundo tem, todo mundo já passou, conhece alguém que teve um problema e vai pedir ajuda, mas eles demoram a procurar o médico. Eles contam para todo mundo. O farmacêutico, então, nossa, cara, você conta para um farmacêutico qual que é o seu problema na farmácia e você não vai numa consulta médica. Eu falei, faz muito sentido, né? Mas... Exatamente. Viu? Eu vou tentar um bate-bola aqui, porque eu tô achando que você tá tenso, pra ver se a gente relaxa. Tá tenso. Então, vamos lá. Vamos tentando ir de maneira leve, tá bom? Então, começar do básico. Paciente, 45 anos, vou fazer cocô e sangra. O que você faz, doutor? Primeira coisa, vamos examinar. Boa. Né? Vamos ver como é que tá, vamos conversar para entender um pouco mais. É quando faz cocô duro? É quando tá tendo diarreia, sai catarro nas fezes, você tem dor, né? Uma coisa que dá desespero quando eu escuto o paciente falar assim, doutor, eu tenho muita dor quando eu vou no banheiro. Aí você vai examinar, você tem uma fissura. E ele fala, eu fui no médico, ele enfiou o dedo, doeu demais. Ou seja, piorou às vezes a fissura dele, sabe? Então, tem que ver, tem que conversar, saber aonde, qual é o momento principal que vai ter essa dor. E aí a gente vai examinar, vai olhar, vou falar pro paciente tentar relaxar, para a gente conseguir examinar melhor, fazer anoscopia para olhar lá dentro do ânus, para ver se o sangramento vem mais para cima do reto ou se ele está mais localizado ali na região do ânus mesmo.
e para poder tentar chegar no problema do paciente. Mas tem que conversar, entender melhor como é que funciona aquele cocô para o paciente. E cocô tem que ser gostoso, no cocô não tem que ser, né, como eu falo, o cagar tem que ser bom, não pode ser ruim. A gente já faz todo dia, né? Pô, vai sofrer todo dia. Vai ficar sofrendo, né? E tem que ter aquela regularidade, o cocô tem que sempre ser pastoso, não pode ser aquele cocô duro, nem aquele cocô diarreico. E eu gosto de analogia, eu falo que o cocô tem que ser um nhocão. Um nhocão duro é ruim, um nhocão pastosinho que é gostoso, entendeu? Nhocão muito mole fica parecendo um purê. Não é nhoque. Não é nhoque. Então, assim, tem que ser um nhocão. Papel higiênico. Péssimo. É horrível. O papel higiênico tem que ser eliminado. Eu não entendo. Eu falo pro paciente, pisa numa bosta mais bostuda que você achar na rua. Aí você vai dividir o sapato em 3. Passa papel, passa lenço e lava. Qual que você acha que vai estar mais limpo? Ah, quando lava. Falei, por que a bunda você passa papel? Sem contar o atrito, você não vai tirar tudo com o papel. Você vai descamar a pele ali, de tanto esfregar para tentar limpar. E você não vai limpar tudo. O ideal é lavar. Papel higiênico não faz sentido nenhum. Eu via na pandemia o pessoal tudo correndo atrás de papel higiênico, estocando papel higiênico. Falar, nunca passaram com Procto. Se tivesse passado, tava gastando dinheiro com papel higiênico. Prurido anal é verme? Putz, isso é uma queixa que agora no verão foi muito comum. Muito comum. Não, a maioria... Sim, pode ser. Prurido não, né? Coceira. Coceira. A coceira no butico pode ser verme, né? Existe isso. Só que, assim, é muito mais difícil do que uma dermatite, uma inflamação da pele, uma micose. Principalmente naquelas pessoas que passaram na fila do pelo várias vezes. Fica com aquela bunda cheia de pelo, não seca, suada. Vai acumular secreção, vai acumular líquido, vai ficar úmida a região, vai proliferar fungos. E aí o mais comum mesmo é uma infecção fúngica, né? E aí vai coçar bastante mesmo. Agora, verme é muito difícil. Tudo que é hemorroida, eu opero? Não. Uma vez eu ouvi de um médico da Santa Casa que ele falou assim, a hora de operar a hemorroida é a hora que o paciente quer operar a hemorroida. Tenho pacientes com hemorroida grau 4, que é aquela hemorroida que está toda para fora, que ela não volta para dentro. Quer operar, ele convive bem com isso. E tem paciente que tem hemorroida grau 1, que sangra de vez em quando, mas toda vez que sangra ele acha que ele vai morrer, fica desesperado, ele fica preocupado. Então, esse paciente, às vezes, ele precisa mais da cirurgia do que aquele paciente que tem uma hemorroida grau 4, que não está nem aí para o problema, para ele está tudo bem. Hemorroida não vai virar câncer, né? Hemorroida não vai... O problema dele é o desconforto. Só que se ele está bem com isso, por que precisa operar? Então, dá para ele viver bem. Nem toda hemorroida é cirúrgica. Perfeito. Sexo anal é igual a problema no butico? Não, para muitos é a solução. Então, pode ter à vontade, não tem problema nenhum. Só tem que tomar cuidado como vai fazer. Então, o que eu recomendo é, primeiro, sexo anal não é igual ao sexo vaginal. Né? O sexo anal, o ânus não lubrifica. O ânus não relaxa. Então, a mulher, quando está com tesão... A vagina vai relaxar, vai lubrificar, o ânus não. Então, tem que ter bastante lubrificação, tem que ter uma penetração devagar para não machucar o ânus, mas pode ter, não tem problema nenhum, desde que faça com cuidado. Qual a dica de ouro do fantástico mundo da proctologia que você daria aqui pra gente? Olha, acho que o principal é fazer um cocô bem gostoso. Cocô tem que ser bonito, cocô tem que ser macio, não pode ficar forçando, beber muita água, comer bastante fibra, fazer atividade física regular, isso é importantíssimo para o intestino funcionar melhor. Não usar papel higiênico, não ficar muito tempo sentado na privada, isso evita a maioria dos problemas proctológicos. Perfeito. E aceitar que todo mundo faz cocô, né? Sim. Eu vejo muita paciente que vem no consultório, isso eu falo no feminino porque é mais de mulher. Homem é mais desencanado com essas coisas. Dá vontade de fazer cocô e não vai. Porque alguém tá do lado, na sala, ou porque tá num restaurante, o que vão achar... O nosso organismo, ele é sábio. O ritmo da orquestra do trato gastrointestinal, ele é regido por quem sabe das coisas, né? Sim. Que é o nosso corpo. Então, todo mundo faz cocô, né? Então, ande com seu lencinho umedecido, já que tá num lugar na rua e não consegue lavar. Mas, deu vontade, vai no banheiro. Porque senão o próprio organismo vai entendendo que aquele estímulo não está sendo reconhecido. E ele vai afastando esse estímulo. Ou pior, as fezes vão ficando paradas ali e elas vão ressecando. E aí vai aumentando a chance de causar qualquer queixa proctológica, como a gente falou um monte aqui, né? O que os pacientes perguntam, mas se eu estiver na rua? Eu falo, cara, não segura, você tá com vontade de ir no banheiro? Vai.
Ah, mas eu não vou ter como lavar. Na rua é guerra, na rua é que Deus permitiu, né? Vai papel, vai lenço, vai a meia, vai o que você tiver. Se você tiver para limpar, você usa. Mas assim, o ideal é sempre, melhor seria poder fazer em casa, ter uma duchinha, poder tomar um banho e tudo mais. Mas se não tem, é o que dá. É melhor fazer do que não fazer. Exatamente. E, Ale, para encerrar, porque eu tenho que passar rápido, eu queria falar de um assunto que até a mim interessa no sentido de ser uma novidade. Estética anal. Fala mais sobre isso. É uma área que está ganhando bastante repercussão, né? Hoje em dia, começou muito pela gineco, e aí a Procto começou a fazer também. E existe uma procura. Aquela paciente que ela tem vergonha, porque por conta da gestação, né, a parte íntima ela acaba escurecendo às vezes um pouco e ela quer clarear um pouco mais, ou aquele excesso de pele que forma o plicoma, que ela tem vergonha. Tem pacientes que têm vergonha de ter relação com o marido no escuro, né, com a luz acesa. Elas querem sempre ter escuro porque elas têm vergonha dessa região. Então, isso tem sido bem procurado. É uma área que eu acho que tem que ser mais desmistificada. As pessoas têm que ir atrás. Se é uma coisa que incomoda, vai atrás para poder ajudar. E tem muita coisa que pode fazer, né? Desde peeling, até peeling químico mesmo, até o peeling com laser. E as tecnologias estão aí para a gente poder usar cada vez mais, né? Isso é magnífico, assim, né, na medicina. Eu acho que a gente tem uma jornada mediana, né? Mas já estamos há um tempo aí. E quando a gente falava, sei lá, 10, 15 anos atrás, de estética anal justificada. Gente, a gente tá no mundo para ser feliz, para se cuidar, né? Então, eu vejo, acompanho muito nas suas redes sociais isso, e eu acho muito legal, assim. Até indico, quando vem essa queixa, já deve ter até recebido algum paciente que eu acabo mandando, porque eu acho muito interessante, muito legal. A gente tá no mundo, a medicina evoluiu para nos servir, para nos dar saúde, e a saúde não é só a saúde corporal. A saúde emocional é muito importante, né? E a procura hoje acho que não é muito falado sobre isso, entendeu? Então, por exemplo, nos próprios congressos de Procto, não tem espaço para isso, não é falado, não é discutido, sabe? Eles acabam... No último congresso, foi a primeira vez que eu vi discutir sobre isso, foi um tema no último dia, um espaço muito curto, só que a sala estava abarrotada de gente. Eles deram a pior sala pra gente, mas foi a sala que ficou mais cheia, entendeu? Para discutir sobre isso, porque é uma procura alta hoje. Isso é muito engraçado, né? Porque o médico também precisa evoluir, né? Sim. O médico antigo, assim, daquelas coisas. Porque, gente, é muito comum chegar no consultório assim, né? Ah, eu quero emagrecer, mas olha, doutora, eu usei Saxenda, mas agora eu vim passar o balão. Gente, a medicina tá aí pra servir, vamos evoluir. É pra buscar saúde? Você está emagrecendo pra ter saúde? Ótimo. Você procurou um proctologista porque você tem uma queixa de um plicoma que te incomoda, que te incomoda esteticamente, fisicamente, ótimo, existe estética, pode existir estética. Não é ruim o bom médico, bem informado, tratar a estética das pessoas, né? Porque tinha aquela coisa que quem trata estética é esteticista, né? Ou é aquele ramo muito distante, antigamente, da dermato. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que defender, eu defendo, que a gente nossa cabeça, nossas emoções, nosso amor próprio e a nossa saúde intestinal, nosso peso. Mas, assim, a nossa autoestima faz muita diferença para tudo, né? Faz. E o julgamento que eles recebem quando vão atrás disso é muito alto. Então, acho que a cabeça do médico é uma coisa que tem que mudar muito. Né? Tem gente que me procura em Jundiaí, que já passou comigo aqui quando eu estava mais em São Paulo. E eles vão até Jundiaí passar comigo, porque depois passaram, às vezes, com algum outro que julgou muito eles por conta disso. Então, eles acabam procurando fora. Então, eu acho que a gente tem que mudar muito a nossa cabeça. Eu falo que um dos grandes problemas da saúde hoje está relacionado também a nós profissionais. Porque a gente não muda a nossa cabeça, o modo de pensar, às vezes está muito preso lá atrás. Então, a gente precisa evoluir também, até no modo de lidar com as pessoas. E adequar o tratamento a cada indivíduo, né? Sim. Cada um tem as suas queixas. Não é porque o cara procura o teu consultório por um sangramento anal, que é um tumor, puxa, sério, e o outro procura teu consultório porque tem uma queixa de um escurecimento perianal que incomoda, que um é menos paciente do que o outro. Lógico, um tem mais gravidade no sentido de imediatismo de tratamento, mas todos são pacientes, né? A doença, ela não tem balança, né?
ela não tem grau de necessidade. Cada indivíduo é um e cada um sabe da sua necessidade, né? E o médico, ele tem que aceitar isso. Ele tem que aceitar que eu falo que eu gosto de tratar gente. E gente tem queixa física, gente tem queixa emocional. E cada um tem a sua realidade, a sua história, né? Eu acho engraçado quando chega um paciente e fala assim, eu tenho hemorroida, tá aqui meus exames, tá aqui não sei o que. Eu falo, calma, relaxa o exame, vamos conversar, te conhecer, entender o que tá acontecendo. Não adianta ver exame, eu não trato o exame, eu trato o paciente. Perfeito. Né? Eu trato a pessoa, o indivíduo, quero saber o todo. Não adianta só tratar o problema se eu não sei qual é a causa do problema. Né? Então não adianta eu ficar tratando sua hemorroida se o seu problema é porque você não consegue cagar, você não consegue evacuar. Como é que você vai resolver o problema da hemorroida? Daqui 2, 3 anos você tá aqui de novo com o mesmo problema. Perfeito. Então a gente tem que tratar o todo, né? Não adianta tratar só o problema em si. Perfeito. Xoxó, foi um prazer enorme. Eu te tenho como referência, como amigo pessoal de longos anos. Te ter aqui nesse novo projeto é um prazer. Eu espero que tenhamos outras oportunidades. Eu quero te parabenizar em público pela tua dedicação e como você aborda temas que não deveriam, mas são tão estigmatizados. Agradecer por toda a confiança, agradecer pela presença e dizer que siga. Esse é o caminho. Eu sei que às vezes a gente quebrar barreiras acaba incomodando algumas pessoas ou levantando certos julgamentos que não são certos. Todo mundo tem butico, sim. Como diz você, cagar faz parte. E é isso. A gente tem que saber que a gente é médico de gente. E o jeito que for necessário para que a pessoa busque tratamento e busque o atendimento, é assim que a gente tem que abordar. E eu admiro demais. Obrigada pela sua presença e parabéns, viu? Eu agradeço muito, fiquei muito feliz. Fico muito feliz de ver você voando, sabe? Você sabe o quanto eu gosto de você. E eu acho que continua essa jornada que está indo muito bem, está levando informação para as pessoas, eu acho que isso é muito legal. Muito obrigado pela presença. Viu? Obrigada, Lê. Tá bom?